Olá, amigos do nosso canal Connect Work, seja muito bem-vindo a mais um episódio que é exclusivamente gravado para você, aonde nós iremos aqui entrevistar a cada semana um empreendedor, um empresário, um profissional liberal que vai trazer a sua história de superação sim, mas também aqueles obstáculos, os desafios da nossa vida de empreendedor, de empresário, que você que está aí nos ouvindo, que pode já estar nessa jornada ou quem sabe quer se tornar um empreendedor, precisa saber para não tropeçar em vários obstáculos que a gente tem ao longo do caminho. E como você já sabe, toda quinta-feira, às 18 horas e 15 minutos, nós temos um novo episódio e eu convido você a assistir aqui no @ConnectWork, nosso episódio de semanal. E antes de começarmos e apresentar uma pessoa especial, porque você sabe, todo Connect Work é um episódio especial e temos que ter uma pessoa igualmente especial. E hoje, prepare-se que temos uma pessoa mega especial, inclusive internacional, né? Já já a gente vai estar apresentando, ela vai estar rindo aqui, mas ela sabe que é verdade. E antes de começarmos, eu quero te pedir um favor. Aqui embaixo, clica aqui no inscreva-se, marca o sininho, para toda semana você estar sendo lembrado pelo próprio YouTube de um novo episódio que está subindo. E com isso, o nosso episódio vai estar sendo divulgado, vai estar subindo e mais pessoas poderão estar assistindo. Compartilha também com seus amigos. É muito importante que nós possamos, de alguma forma, ajudar a todas as pessoas que querem começar a empreender e fazer do empreendedorismo realmente um sucesso em suas vidas. E tem mais um detalhe que eu não posso esquecer de falar. Nós estamos no mês de março e o mês de março é um mês especial das mulheres. Tivemos na última sexta-feira o Dia das Mulheres e hoje, dando continuidade a esse mês de março, nós estamos entrevistando mais uma mulher empreendedora, empresária, que se preparou e que hoje está naturalmente colhendo resultados daquilo que foi uma jornada de empreendedorismo. E hoje eu quero apresentar para vocês, quero já pedir que ela dê a saudação para você que está nos assistindo, nossa doutora Flaviane Farias. Olá, Seja bem-vinda. obrigada Anderson, prazer estar aqui com você, né? Nessa expansão de conexões, isso é muito importante pra gente, né? Estar em outras redes também, isso é muito importante. E agradecer também as pessoas que estão ao nosso redor, que estão aqui hoje, que estão nos assistindo também. O Anderson pediu aí, vamos compartilhar, vamos levar a história para as outras pessoas, porque talvez você esteja no momento que você precisa de uma palavra que eu falo muito e gosto muito, motivação. E esse podcast eu acho que veio para ajudar tantas pessoas nessa conexão, né? Parabéns aí pelo trabalho, fico feliz em estar aqui. E vamos lá, vamos aproveitar a nossa jornada, o tempo aqui que está presente e trazer um pouquinho mais de noção de empreendedorismo para essas pessoas aí tão queridas da sua rede. Fantástico, desde já te agradeço, doutora Flaviana. Eu sei que o quanto é corrida a sua vida, né? Atravessar Rio de Janeiro é complicado. Com certeza, o trânsito, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca, e o trânsito todo dia é um trânsito bem desafiador. E eu quero também validar aqui uma pessoa que não está aparecendo aqui na telinha, mas que fez com que essa conexão acontecesse. Esperei você apresentar. Nossa amiga Rosane Meneghelli. Na sexta-feira passada, eu estive em um evento fantástico em Nova Iguaçu, no Hotel Mercury, onde a Rosane Meneghelli organizou ali um evento chamado, na verdade ela tem uma empresa, né, RM Assessoria, e organiza ali um evento de algo que eu gosto muito, e desde a pandemia é algo que me salvou, inclusive, né? Na pandemia todo mundo ficou tendo que dar um jeito ali, né, de desenvolver uma atividade, e o networking, eu potencializei isso durante a pandemia, e foi um momento que eu convidei a Rosane para fazer parte de um grupo e ela se tornou hoje especialista, organiza eventos. Está empreendendo. Né? E está fazendo o papel fundamental do network, que é conectar pessoas. E eu falo isso hoje olhando para você, a importância, se você não participou ainda de um encontro de network, um encontro profissional, um grupo, um almoço, um jantar, participe, pois essa conexão que vocês estão vendo aqui hoje, eu com a doutora Flaviane, aconteceu através de um evento de network. Então fica aí a dica, já, primeiro insight do nosso podcast de hoje, participe de um grupo de network, faça conexões positivas e com certeza você já está dando um passo aí fundamental para desenvolver a sua vida empreendedora. E existe medicina por trás disso, né? Existe com neurociência, certeza. Existe uma física quântica por trás. A gente pode estar abordando isso hoje também, para as pessoas que estão nos ouvindo. Afinal, né? assim, no Brasil, a gente vai abordar esse tema também,
A doutora Flaviane, médica formada em medicina, especialização, ela vai contar um pouquinho dessa história. Mas assim como muitas outras profissões, a gente sai da faculdade, né? Eu formei em marketing, já tinha feito gestão de projetos, e de repente a gente se depara com a necessidade de dirigir pessoas, liderar pessoas, contratar pessoas, se for o caso, fazer demissões, trabalhar um financeiro, trabalhar um contábil. E também esse novo ambiente, essa mudança de comportamento das pessoas que realmente mudou, né? Depois do Covid para cá, quando a gente estuda neurociência e comportamento, a gente vê como que o comportamento das pessoas está. Então, o que você se formou lá atrás, aquele retrato, ele acaba tendo que ser um filme em várias séries que você tem que evoluir cada vez mais, né? Sim, e é fantástico esses grupos que, por exemplo, na sexta-feira... Um puxa o outro, né? Eu acho que um motiva o outro. Na sexta-feira eu tive lá para fazer conexões, fazer network e... Para minha grata surpresa, a primeira palestra falando ali de medicina, dopamina, empreendedorismo. O que é isso? Naturalmente, é um treinamento que talvez eu não tivesse acesso se estivesse fazendo qualquer outra coisa numa sexta-feira de manhã. Exatamente. Exemplo, né? E isso foi proporcionado por um grupo de empresários, um grupo de network que a gente participou. Doutora, como começou essa paixão pela medicina, né? Pela saúde? Eu costumo dizer, Anderson, é muito interessante, assim, na verdade, eu estava até comentando isso porque eu nunca pensei em fazer medicina, né? E eu tenho hoje criança, fala assim, eu sou a doutora Flaviane, eu tenho a menina que trabalha comigo, a filha dela, eu sou a doutora Flaviane, que quer medicar, e eu não brincava disso quando eu era criança, eu brincava de pipa, bola de gude, enfim, nasci numa família com muitos meninos. E assim, na verdade, a medicina, ela acontece comigo em Nova Iguaçu, porque eu fiz vestibular tudo para direito e descobri na hora da vez que não era aquilo que eu queria fazer e fui fazer faculdade de medicina. Na época eu era muito nova, ainda não tinha nem direito à carteira, nem nada disso, me formei muito nova. Aí papai fala assim, vai para a faculdade de medicina aqui do lado de casa, porque eu não vou atravessar o Rio de Janeiro nem deixar você dormir fora do Rio. Enfim, aí nisso eu entro na faculdade em Nova Iguaçu mesmo, que é minha cidade natal, eu fiz UNIG, fiz a Universidade de Nova Iguaçu, e lá eu comecei a desenvolver minha carreira médica, né? Então, assim, eu acho que hoje eu sou uma prova de quem faz faculdade é o aluno e não é o ambiente em si. Apesar da gente falar muito de ambiente, mas é aquilo que você se conecta com as pessoas boas. Eu procurei a faculdade toda me envolver com isso. Fiz vários concursos, passei em concurso público, fiz Souza Aguiar, fui médica do Souza Aguiar. Então, assim, desde nova eu procurei já trabalhar para entender o que eu queria e não queria. Eu não ficava esperando me formar para depois ver o que eu queria. Eu queria ser cirurgiã, tá? Eu queria fazer cirurgia. Aí depois no Souza, eu entrei no Souza e desmaiava. Eu falei, olha, não dá pra você. Você ficava sem comer, pum, desmaiava, né? Eu tava estresse e desmaiava. Então, tem muitas que são longas, muitas né? longas. Eu terminava a cirurgia, pum, desmaiava. Então, assim, não dava pra mim, eu tive que mudar de área. Então, essa questão de você já se envolver com o trabalho e ter uma visão clara do que você não quer é muito mais fácil depois de você alcançar seus objetivos. Eu não sei, as pessoas que empreendem muito hoje, às vezes elas vão entender por que elas estão na área delas. Né? Isso é uma jornada que eu conto muito. Por que você está querendo empreender hoje nessa área? A gente sempre tem um lado nosso eu que levou para ali. Por exemplo, eu falo dentro das minhas especialidades, eu escolhi muitas coisas por vivências e experiências que eu tive na minha vida e doenças que eu tive, que eu vivi na minha família também. Então a minha especialidade tem muito envolvida com relação a isso. Um pouquinho da minha história eu vou contando isso para vocês. Né? Isso é muito interessante a gente contar. Então, às vezes, a gente vai empresariar por uma dor muito forte. Uma dor nossa muito forte. Sim. E aí a gente acaba tendo um fator que eu gosto muito de trabalhar, que é a dopamina, que se você tem esse fator forte, isso vai fazer você buscar um motivo e uma ação para você empreender. Então a gente sempre fala, a primeira coisa é você ter esse fator, você olhar para dentro de você e você, não, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida, e essa dor muito forte que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem por isso, ou então não quero viver essa dor de novo. Aí nisso eu busco essa grande onda de dopamina para fazer com que eu faça as mudanças necessárias para vestir a camisa mesmo, para empreender. Fantástico. Né? E é importante isso que você acabou de colocar, porque tem a ver com propósito de vida também. Propósito, né? Exatamente. Você trouxe algo que começou lá talvez até na sua infância, né? Uhum, e você exatamente. vê o que aconteceu com seus pais, familiares, e até comigo mesmo. Eu tive uma infância, eu era gordinha na infância. Exatamente. Né? Eu tinha acima do peso. Minha mãe lidou com aquilo daquela maneira que foi. E quando eu me formei, eu terminei depois que eu fui para o Souza, eu descobri que eu não ia fazer cirurgia. Eu começo a estudar em cima da hora correndo, fui fazer pós-graduação na Santa Casa. E na pós eu fui fazer endocrinologia.
comia, né? Hoje o que eu mais trabalho é com obesidade. Então é aquilo que a gente fala. Tem uma coisa muito interessante para comentar aqui, é assim, se você tem uma dor, ou você se afunda com ela, ou você vira ela como um propósito de vida para você e você se superar a cada momento. Então eu teve pessoas que passaram por bullying na infância, minha mãe falava, meu apelido lá era o jeito que ela tinha de lidar com aquilo ali, ela, você geleia, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? E eu vim de uma família, a gente tem mania disso, a minha família tem de tudo, tem italiano, português, mineiro, tem de tudo. Então assim, eu como porque eu sou mineira, eu como porque eu sou italiana, era muita comida, família, a mesa farta, a gente sabe que é assim, o brasileiro é assim. E então eu vivia esses dois lados, minha mãe que não deixava comer, meu pai que deixava. Aquilo poderia ter se transformado num transtorno alimentar, mas o meu foi buscar conhecimento para lidar com aquilo ali da melhor forma possível, entendeu? Fantástico, fantástico. Então, assim, você navegou por algumas áreas da medicina, né? Mas a paixão veio realmente, talvez nesse momento da endócrino, né? Da endócrino. Quando começou a entender, endócrino, exatamente. Talvez até fazer uma associação mental com o que acontecia na infância, né? Para essa oportunidade que Deus, que o universo estava dando, de poder, com a sua profissão, ajudar outras pessoas. Exatamente. Né? E, doutora Flaviane, assim, toda semana a gente acaba escutando muitas histórias, assim, tão positivas e fantásticas como a sua, e eu sempre gosto de frisar isso muito bem para quem está nos assistindo, a importância de empreender é muito bom, desenvolver a sua atividade profissional é necessário, afinal faz parte da nossa vida, mas quando você consegue fazer isso, conectado diretamente com o seu propósito, quando o seu trabalho, quando a paixão pelo seu trabalho se torna realmente conectado com aquilo que te dá prazer, eu acho que é o ápice, né? É o ápice da nossa vida profissional. E, pelo que eu entendo, é basicamente isso que aconteceu com a senhora no momento ali que encontrou a endocrinologia, de poder ajudar pessoas. Né? Ajudar pessoas. Ali eu começo muito com a minha profissão. E assim, para quem quer empreender, uma coisa que eu falo, cara, se você botar o dinheiro à frente de tudo, você não vai ter sucesso, entendeu? O empreendedorismo ele tem que estar envolvido com emoção, né, com amor, com paixão, isso tem que estar envolvido. Então você tem que ter uma causa muito forte para você tocar o seu empreender. Senão você não vai vir à noite, senão você não vai trabalhar final de semana. Então tudo isso tem que estar dentro do seu sonho, dentro do seu propósito, senão você não vai ter sucesso. E é uma coisa muito interessante, porque assim, vamos falar um pouquinho da carreira médica, acontece em várias outras carreiras também, né? Às vezes você passa por isso, você quer empreender e fala assim, não vou fazer faculdade porque o fulano de tal lá não fez faculdade e teve sucesso. Não é bem por aí. Mas também obedecer sempre às caixinhas, eu vou fazer faculdade, médico, depois eu vou fazer concurso público e vou ficar aqui, eu fui estatutária, depois dali eu vou trabalhar no hospital tal, eu vou ganhar isso. Então você fazer essa cadeira redondinha que nem todo mundo faz, isso é uma coisa que vai levar você para o mesmo sucesso que todo mundo tem, né? Vai te nivelar ali para aquele meio. Então, assim, existem as regras básicas que você tem que seguir e existe também o pensar fora da caixa. Então, desde que eu me formei, eu vou falar para você que hoje se fala muito conceito de medicina integrada, medicina integrativa está vindo muito forte, na Europa se usa muito, mas assim, eu quando eu me formei, montei uma clínica popular, tá? Na época não tinha plano de saúde. Aí eu estava trabalhando no Hospital da Posse, tinha plantão no Souza, eu trabalhei na Posse e montei uma clínica popular em Nova Iguaçu, Centro de Medicina Integrada. Na época eu já era integrada, 23 anos atrás. Pode-se dizer que foi o primeiro empreendimento, né? E como é que foi? Fala um pouquinho dessa história. É legal, eu ali em Nova Iguaçu, na Roberto Silveira ali, né, do lado do bombeiro, eu montei uma clínica popular. Papai tinha um lugar lá, eu falei, pai, vou começar a atender. Os colegas tudo recém-formados, eu vou pra clínica para atender na clínica. Só que ali foi meu primeiro passo no empreendedorismo, sim. Né? Eu trouxe os colegas recém-formados. Depois o que acontece? As coisas vão mudando. Aí começou a aparecer Unimed, a Mil, essas coisas. Na época não tinha. E aí eu ralava muito, me lembro que eu ralava muito. E chegou uma hora eu falei assim, olha, isso aqui basta pra mim, que se eu não estudar, eu não vou conseguir me desenvolver. Aí eu fui buscar, na mesma época, medicina do trabalho, já estava na endocrinologia. E quando eu fechei a clínica, passei a clínica, vendi a clínica, eu resolvi investir na estética. Foi quando eu fui para o mercado da estética. E como eu estava na obesidade, a estética era um braço. Sim, mas dentro da área médica, naquela época, tinha muito preconceito, porque não era dermatologista, era só médico, dermatologista que podia fazer. Então, assim, eu me formei na área de estética, comecei a empreender, comprar máquinas, laser. Eu vendi minha casa para
comprar um laser, né? Meu marido que é maluco junto comigo, estamos casados até hoje, 25 anos de casado. Não existe retorno sem investimento. Não tem, eu tinha um apartamento em Laranjeiras, eu vendi um apartamento lá para comprar um aqui na Barra. Só que o dinheiro não chegou para dentro do apartamento da Barra. No meio do caminho, era em dólar, na época eu comprei meu primeiro laser, foi o Lighti. E ali eu comecei a empreender de verdade. Eu cheguei num congresso com 26 anos, o que tinha de representante em cima de mim, eu falei, coitado, todo mundo me achando, né, estrela. Gente, eu vendi minha casa, se eu contar isso, vão me achar que eu sou louca. Mas ali eu comecei. Então assim, e você tem que correr. Eu trabalhava na TIM, era médica, eu trabalho na TIM, então eu já tinha clientes ali, e a gente começa. Eu tenho amigos dessa época até hoje, a Rosane, quem tiver no evento aí, quem teve no evento aí da mulher, conhece, a Leandra está comigo até hoje. A gente começou a clínica lá, ela fazia pilates, eu fazia o laser, a gente se envolvia, somos amigas até hoje. Então assim, a gente vai criando esse network. Sim, sim. Que é muito interessante. Minha vida é um livro, gente, eu falo isso, porque vendi Lighti e o que aconteceu com o mercado? Abriram várias empresas de depilação a laser. E eu me peguei ali no Barra Plaza com um filho de 3 anos, morando num apartamento que eu não tinha dinheiro para pagar as prestações, lembra? Comprei o laser. Sim. E aí eu tinha que alugar. Eu tinha que alugar porque era o único jeito. Eu não tinha dinheiro para tirar a máquina do meu consultório, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, o seguro da máquina. Aí meu pai virou pra mim assim, quanto que é? Na época, gente, eram tipo assim, 6 mil reais, eu falo isso, o Matheus tá com 20 anos, 17 anos atrás era o seguro da máquina. Só o seguro. Meu pai falou assim, vai lá, parcela e eu vou pagar o seguro pra você. Eu me lembro que ele pagou a primeira parcela. Na segunda eu já estava alocando a máquina. Então eu conheci outras pessoas, Fernanda Sanches, que é minha sócia hoje no... né? Fernanda alugava laser de CO2 comigo. Eu ensinava a galerinha a fazer laser. Eu alugava a máquina para ensinar a galera a fazer laser. Então assim, é isso que a gente vai começando. Ou seja, com o mesmo produto você... Eu tive que diversificar. Fontes de renda, né? Eu estava ali na minha zona de conforto, a máquina, eu alugava 3 máquinas por semana. Então se eu tivesse que comprar a máquina... eu botaria laser todo dia, viria um centro de laser. Olha que insight bacana que ela acabou de passar para todos vocês, todos nós empreendedores. E a gente percebe muito, uma coisa que surgiu muito agora da pandemia para cá, coworking, por exemplo. Sim, né? sim. Quantas pessoas têm espaços, escritórios, que às vezes nem vão todos os dias e de repente transformaram aquilo num espaço compartilhado. O que você doía, atrás, doía. Eu emprestar minha máquina, era meu apartamento, gente. Sim. Olha, você usa segurança. Então eu treinava os médicos para usar aquilo com carinho. E eu comecei a alugar e comecei a fazer uma rede de contatos de médicos, dermatologistas. Né? Eu dava treinamento, recebi. Então, assim, a gente ser volátil, pensar. Eu acho que todas as vezes que eu caí, né, que eu precisei me reinventar, foi aí que eu entrava nos mercados. E essa questão de alugar máquina, de comprar máquina, eu comecei a participar dos congressos para dar aula. Entendi. As pessoas me chamavam, vem dar uma palestra e tal, falava muito de laser de CO2 naquela época, entendeu? Começou que aí a se tornar uma autoridade. Exatamente, na dermatologia, sim. Porque aí eu já estava fazendo dermato. Porque assim, porque você não pode, porque você é médica, medicina estética, eu falei, o que precisa? Dermatologia, tá bom, vou lá tirar dermato. Fui lá e fiz após. Entendi. Entendeu? Com o filho pequeno, carregava pra baixo pra cima, mas era isso. Matheus, quantas vezes foi comigo pro Mário Cruyff? A capacitação, isso é muito importante. A capacitação tem que acompanhar sempre a vida do empreendedor. Se for necessário. Porque o mercado te manda, né? Fala assim, o que precisa? É isso? E eu vou te falar outras vezes que eu precisei também fazer essa mesma história. O que precisa? É ali fazer isso? Quanto que custa? Porque assim, na verdade, você não tem que ficar pensando assim, mas isso é caro. Gente, quanto custa? Entendeu? E parcela e vai fazer. Busca o resultado. Tem que fazer, porque se você quer evoluir, não tem jeito, você tem que investir. Eu falo muito isso. Eu não meço hoje, eu invisto muito mais no meu intelectual, corpo, mente e tudo mais, do que às vezes dentro do próprio negócio. Então, assim, dentro do próprio negócio que eu digo, a questão física, porque às vezes as pessoas querem assim, a aparência que é bolsa cara, que não, gente, primeiro é intelectual, né? Sim, depois, sim. Mas a bolsa fulana de tal, da marca tal, vai impactar. Não, o que vai impactar é o conhecimento que você tem, que você vai chegar nos locais. Doutor, assim, a gente percebe, eu acho, eu não tenho estatística, né, pra isso, mas uma grande massa dos médicos que se formam, eles buscam exatamente aquela jornada que falou no início. A jornada médica. A jornada médica, né? De passar no concurso público. E quando passa em um, passa no segundo, às vezes, eu não sei quanto, se tem limite. Eu fiquei sem receber, eu ficava 3 meses sem salário, gente. Se eu sobrevivesse 3 meses sem receber... Em que momento que essa mosquinha do empreendedorismo picou e percebeu? O que aconteceu para sair dessa caixinha, né? Que é o tradicional, para essa... Eu acho que eu nunca vivi dentro dela.
Nunca viveu. Não, quando eu conto a minha história, que eu falo que eu não brincava de médica, né? Eu vendia rabiola de pipa, porque final de semana o povo subia com a Tá pipa, respondido a aí pergunta que voava a começou lá pipa, atrás. e o que que acontecia? Eu chegava e falei assim, olha, você quer? Eu tenho ali pra vender, porque o cara não ia ficar montando aquilo ali. Então eu vendia pro meu tio, pro meu primo, pro meu irmão, pra família toda, sabe? Meu irmão pegava lá, depois eu ia lá, cobrava. Então assim, na verdade, eu falo isso muito porque eu tenho um pai empreendedor. Tá? E a gente vai estudar depois a história do empreendedorismo, né? Que nem eu falei isso até a semana passada na palestra. Você vai ver assim, é genética, né? O pessoal coloca, a culpa é da genética. Não, a culpa não é da genética. Porque assim, meus 3 irmãos e eu, nós temos o gene do worry, o gene do preocupado. Não é o gene do empreendedor. Sim. Tá? E quando a gente vai estudar Napoleão Hill, ele é contratado para poder montar as leis do sucesso, e Napoleão também começa a tentar estudar por que as pessoas têm sucesso. E ele começa a descobrir que existe um comportamento de sucesso. Anota essas palavras aí, comportamento de sucesso. E Napoleão, ele desenha esse comportamento. Quais são as atitudes que você tem que ter para poder você ter sucesso no seu desenvolvimento pessoal? Porque às vezes a pessoa também está concursada, está num bom ambiente de trabalho, né? Ele está ali, ele é um funcionário de uma grande empresa e ele precisa também agir, lidar com pessoas, então ele precisa ter comportamento. E o grande comportamento que eu deixo hoje, talvez, é o comportamento evolutivo, vamos dizer, que aí eu trago as leis de Darwin, né? Você precisa evoluir. Se você não evoluir, você vai evaporar. Então, Darwin falava isso. Existia girafas de pescoço curto, girafas de pescoço longo. Aí, o que aconteceu? A comida aumentou o nível, tá mais alto. As girafinhas precisavam o quê? Comer comidinha mais alta. E quem não evoluiu o pescoço, morreu. Então, Darwin conta a evolução das espécies. É óbvio que a gente conta um pouquinho de biologia para trazer um pouquinho a questão da evolução. E hoje o que a gente vê é justamente isso, a disrupção tecnológica. Já ia acontecer, já estava tudo, praticamente a gente vê que tinha muita coisa preparada, mas às vezes faltava mentalidade, algum pouco de tecnologia e tudo mais. E na pandemia isso aconteceu pra gente, né? Aconteceu essa questão da disrupção tecnológica. Então a gente tem que estar preparado sempre para poder a gente evoluir. Alguns especialistas citam que o avanço, coisas que a gente faz hoje na tecnologia, eram esperadas para daqui a 10 anos, né? Sim. Ou seja, a gente adiantou quase 10 anos Sim, exatamente. Alguns cenários que não eram para esse momento. E não adianta bater a perna, ser um mimadinho dopaminérgico, né? Porque o mundo está evoluindo, né? Eu tenho colegas que não queriam WhatsApp. Eu falei, como assim, gente? Não quer WhatsApp? Quando eu cheguei em Portugal 7 anos atrás, não se usava WhatsApp. Eu informatizei minha turma de mestrado. Detalhe, eu era uma das mais velhas, porque na Europa as pessoas fazem mestrado cedo. Eu era a penúltima da sequência da turma e eu que informatizei a turma. Então, assim, isso há 7 anos atrás, o brasileiro já se usava muito WhatsApp, tecnologia, essas coisas todas. Então, a gente vê hoje até Portugal mais evoluído por conta da pandemia e aquilo que você falou, né? Talvez absorveu muita coisa de brasileiro também. Então, voltando à questão da veia empreendedora, eu acho que todo mundo tem. Quando você assume essa dor, esse compromisso, você querer fazer todo dia, porque, gente, não é fácil. Eu tinha uma secretária que ela falou para mim, você vai contar muitas moscas no teto. A gente dentro do consultório vazio, mas um dia você vai ver sua casa cheia. E realmente as coisas vão acontecer. Né? Exatamente, as coisas vão acontecer. Isso não tem outro caminho. Você colocou muito bem o comportamento, né? Você tem que se comportar como se você já tivesse o tempo todo, né? É visualizar, né? É você ver o seu estado atual, mas ter uma clara noção de qual é o estado desejado que você quer alcançar. Isso é muito interessante porque você vê, por exemplo, eu venho de uma família onde o pai é empreendedor, né? E assim, eu vivi esse universo dele ali e meu pai sempre falava pra mim, quando eu fui fazer faculdade, na verdade eu não queria medicina, eu queria fazer fisioterapia na época. Aí meu pai falou assim, não, vai fazer medicina, foca na medicina, que se você passar, você passou. Eu não vou conseguir. Não, faz. Você não tem nada a perder. O concurso Souza Guiar foi a mesma coisa, tá? Era na quinta-feira, na época era jornal, aí tinha que pagar no banco. Banco do Brasil, uma fila danada, gente, isso aqui minha mãe vai lá e faz, você não tem nada a perder, fiz a prova e passei. Então, assim, tem umas coisas que a gente às vezes não tá preparado, a gente se prepara tanto pro desafio, e tem coisas que a gente às vezes já tá preparado sem saber. E você tem que ir lá se desafiar, você não precisa ficar, a gente se prepara tanto que às vezes o projeto não sai do papel. Sim, né? Sim. E aquilo que eu falo, no momento de maior estresse, tem aquela descarga adrenérgica, aumenta a sua dopamina, você, gente, eu vou fazer isso, pum. E uma coisa, Anderson, que eu gosto muito, eu falo até assim, para a questão do empreender, a gente copia muitos americanos, eles são muito à frente dessas coisas, sim, né? Sim. Então os caras, gente, vai lá, copia e cola, não tenta inventar nada novo, inovação é uma coisa muito difícil de se fazer. Então vai lá e copia e cola, você copia, cola e vai vendo se vai dar certo. Então uma das coisas muito, que eu já estava numa vida profissional já bem
bem agradável. Todo ano eu ia para os Estados Unidos, né? Disney e tal. Eu ia pelo menos 2 vezes ao ano. E eu chegava lá, eu ficava copiando, colando, batendo foto, vendo as coisas e trazendo isso para dentro do consultório, da clínica. Ou seja, uma constante atualização. Eu achava os caras fantásticos para atender, para se desenvolver de trabalho. Muitas coisas que eu fiz a dinâmica. Eu tinha uma clínica na Baixada Fluminense vendendo estética. Então, assim, era uma coisa para aquela época muito difícil, porque as pessoas não tinham dinheiro, então como é que eu ia fazer? Sim. Eu tinha que vender. Imagina vender botox para uma pessoa que era, por exemplo, uma costureira, uma pessoa que não tinha condições. Como que eu fazia? Eu tinha que facilitar todo o processo, né? Eu tinha que ajudar, eu tinha que atender muito, não perder a qualidade do meu atendimento e fazer que aquilo retornasse. Então eu conseguia baixos preços com boa qualidade e proporcionava para elas o quê? Parcelamento. Então eu era a única que parcelava Botox na Baixada em 10 vezes sem juros. Os médicos não entendiam como que eu fazia isso. Era uma associação ali de bom atendimento com uma condição de pagamento. A doutora falou dos Estados Unidos, de atendimento. Me veio na mente aqui, se você não leu ainda, compre e leia. O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Eu já li esse livro. Livro fantástico. Ele vai contar um pouco dos bastidores da Disney e o que eles fazem lá para encantar, né, os clientes, e fazem isso há tanto tempo. E dá certo até hoje, né? Dá certo até hoje. Então leia esse livro que você vai ter vários insights aí. E eu toquei nesse ponto também, na sua fala tem algo muito importante. Todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer resultados bons, mas às vezes a gente fica numa corrida, né? E eu já me peguei com esse erro também, de buscar cliente. Quando o cliente entra, a gente esquece dele. Né? Não continua aquele mesmo processo de encantamento, encantamento. When the dreams can be true, que a gente fala isso, eu ficava essa frase. Anderson, quando eu voltava dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fazia era reunir a clínica, reunir a equipe, fechar a clínica uma semana e trabalhar com os funcionários, como nós vamos encantar o paciente, entregar com qualidade. Então assim, eu fazia Botox ideias, nem existia naquela época isso, não existia. Depois lançaram, eu falei, gente, mas eu já faço isso há tanto tempo, entendeu? Então eu tinha um fluxo de atendimento na clínica, onde uma encantava, outra dava bolinho, outra dava docinho, outra dava não sei o que, né? Eu gastava 10 minutos só pra fazer botox com o paciente. Depois reunia elas, tirava foto, dava beijinho, não sei o que, fazia foto. Pronto, elas se sentiam o quê? Encantada, única. E pedia às amigas, vou fazer isso lá no consultório, o que você pode mandar de brinde pra mim? Aí eu divulgava as amigas, fazia collab com as amigas que tinham, uma fazia bolo, a outra fazia saladas fits, não sei o que. Eu falei, vai lá pra clínica, divulga o teu trabalho lá. Então eu sempre fui essa questão de trazer esse network. Na época não tinha o digital, né? Começou o Facebook, era Orkut, Facebook. Então a gente, imagina, Orkut, lembrar disso hoje é triste, né? Você que tá nos ouvindo, e eu não vou falar tempo. Não fala não, que você vai denunciar a idade. Nunca ouviu falar em Orkut? É uma rede social, tá? Lá atrás, que existia antes do Facebook. Quando eu tava aprendendo a usar o Orkut, aí lançaram o Face, né? Eu falei, no Face eu fiquei bastante tempo. Aí depois começou, eu falei, gente, mas inventaram outra rede, Instagram, é isso que a gente fala. Quem hoje já tá inserido no digital, parabéns. Quem não tá, não tem outro caminho. Tem que ir pra lá, né? E já transitando nessa questão do digital, não é muito comum o médico nas redes sociais. Não, é muito difícil. Como foi essa transição? Como é que teve esse despertar? Como é que quebrou mais, saiu de dentro de mais essa caixinha? Então, o que acontece? Vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu falo da Disney, na época, muito tempo atrás, eu montei uma empresa chamada Only Consultoria, tá? Que eu comecei a ver que o mercado médico ia dar uma... Gente, isso bem antes da pandemia. Eu digo Only, foi em 2015. Então, eu fiz o evento no Rio e falei sobre os desafios de empreender na área médica, né? Na época veio uma empresa de São Paulo filmar a gente, que é a Multimídias Produções. Eu falo porque são empresas grandes no mercado. Eles vieram, acreditaram no propósito, mas você acredita que os médicos não fizeram nada, tipo assim, a vida vai continuar exatamente o que tá. E logo depois, eu virei pro meu marido e falei assim, cara, eu não vou mais ficar falando abobrinha pra esse povo, vamos sair daqui desse país. Ele, como assim? Você já tá toda equilibrada, a clínica tá toda bonitinha, eu me aposentei pra trabalhar com você. Aí eu falei assim, eu tinha uma clínica enorme em Nova Iguaçu, tinha uma clínica aqui na Barra, tudo funcionando redondinho. Eu falei assim, mas esse mundo não me pertence mais, eu tô falando pra maluco, né? Parece que eu sou a louca. E aí eu tinha um cara muito bom de marketing, e ele falou pra mim, Bruno Garcia, ele escreveu até um livro só sobre marketing médico, e ele falou, você precisa trazer algo diferente, uma certificação que valide você, quem você é. Onde que eu vou buscar isso, gente? E aí eu com meu marido, a gente conversou, eu falei, vamos sair do país,
a gente vivia muito nos Estados Unidos, não tinha condições de investir no Green Card, e a gente viu na Europa uma porta e uma oportunidade, não só para levar o filho para crescer, mas eu também pensei em atender lá como médica, então ir para lá para atender como médica. Então, há 7 anos atrás, eu fui para Portugal, né, para poder crescer lá. Então eu tive que fechar temporariamente a Only, né, não fechei a empresa, eu deixei o CNPJ dar lá guardadinho, mas não pagava mais CRM, essas coisas todas. E nessa época da Only é que eu tive muito contato com marketing. Eu já tinha feito o curso na FGV, de marketing médico. A FGV abriu uma turma, meu professor estava com ingressos de turma de pós-graduação gratuita e colega nenhum quis assistir. Ou seja, daí a importância que uma própria instituição de ensino na dermatologia, o professor chegou e falou assim, olha, tem ingresso aqui para vocês, 6 vagas para pós, tinha mais de 25 alunos, ninguém quis ir. Eu falei, olha, eu vou, me dá aqui que eu vou. Então já tinha essa formação. Quando a Only chega já propondo isso, que ia ter uma crise, logo depois entrou a crise dos planos de saúde, médicos sendo descredenciados. Eu tenho colega naquela época que atendia muito bem no consultório, os planos voltaram para o plantão, mas nisso eu já estava em Portugal. Já estava longe, já estava bem longe daqui. Aí o pessoal falou, olha, viu, aconteceu. Aí eu comecei a dar mentoria. Aí aconteceu, e tipo assim, eu avisei 4 anos antes, as pessoas esperaram cair lá no fundo, eu falei assim, olha, te dou mentoria. Aí nessa época eu já começando o Instagram. E os médicos querendo, fazendo aquelas coisas todas, eu falei assim, cara, não sei mexer nisso não, gente, tem que aprender, aprender 7 anos atrás, tem que aprender a mexer nisso. Eu era muito bom no Face, né? Você vê que muita gente da nossa geração ficou no Face e não veio pro Instagram. Sim, sim. Muita gente, a gente tá só entrando agora. Então o que eu fiz? Tem uma faixa etária de pessoas que flutuam nas duas redes que são muito claras, né? Exatamente, os mais velhos estão ainda mais Face, não migraram, exatamente. E é o meu desafio, vender menopausa pro Instagram, né? Meu desafio ainda é esse, vender menopausa dentro do Instagram. Seria mais o Facebook, mas é uma rede que eu quase não mexo mais, não dá. E aí, nessa questão, o que eu fiz? Olha uma coisa interessante, né? Por isso que a gente fala, qual é o preço do processo? Hoje, o empreendedor, o empresário, ele tem que lavar, passar, amassar. Mesmo que ele não vai fazer aquilo no futuro, ele precisa entender quanto que ele vai gastar de tempo, hora, produto, para fazer todo o processo acontecer. Até mesmo para saber contratar, né? Exato, perfeito. Então, assim, a pessoa tá lá, quanto que gastou de limpar chão? Vou ter que limpar chão? Não, mas você tem que participar do processo como que é, né? Então, e nessa época, o que eu fiz? Aí vieram me oferecer aquele kit mídia social. Eu te dou X posts, então eu falei, gente, peraí, você vai me dar o quê? O que eu tô fazendo ali? O que eu tô fazendo na rede social, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu quero te contratar, você vai me dar aula de Instagram. Cara, o molequinho hoje sabe fazer isso, mas eu paguei uma pessoa pra me ensinar a mexer no Instagram. Naquela época eu tive que pagar, tive que entrar rápido. Logo depois eu tava no mestrado, já na Europa, eu tava fazendo mestrado em Portugal, quer dizer, mestrado, uma loucura, eu não ia ter tempo de ficar cutucando o Instagram, gente, pra aprender onde tava todas as ferramentas, onde guarda, tu não tinha tempo. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi pagar pra fazer, aprender, me ensina. Aí aprendi, aí eu comecei a movimentar meu Instagram, óbvio, com uma coisas mais primárias ali que eu conseguia fazer, mas eu tenho uma frase, feita melhor que perfeito, depois você aperfeiçoa. E ali eu já estava meio que me preparando para entrar no digital, né? Tava na Europa, e essa história é muito interessante porque eu saio daqui para poder ir trabalhar lá como médica. Quando eu chego lá, a revalidação fecha. Eu faço a primeira prova, eu não estudei, fiquei por 6 pontos, não consigo entrar, e fechou a revalidação. Eu estava na Europa, tinha já me desfeito de praticamente quase tudo que eu tinha aqui no Rio. Tava lá, e aí, cadê dos outros? Cadê a revalidação? Como é que eu vou trabalhar? Cadê meu dinheiro? Né? Então, assim, eu fiquei esperando a próxima prova, era todo ano, fiquei esperando a próxima prova, geralmente de setembro, não acontecia. Eu falei, cara, eu vou catar alguma coisa para fazer. Aí fui fazer o mestrado em gerontologia social, na Santa Casa. Lá, foi um excelente mestrado, eu acho que foi de todos, foi o paradigma que mudou realmente minha percepção de valor, de investimento, de tudo mais na vida como pessoa. E ali eu abri um network fantástico dentro da gerontologia social, né? Em Portugal, médica dentro da gerontologia, falando sobre envelhecimento preventivo, porque todo mundo só fala só de cuidar da doença. Eu falo, não, isso tem prevenção. Na sua carreira, né? Prevenção, eu já trabalhava com orto, né? Já tinha feito orto molecular, já tinha feito nutrologia na Abram. E aí eu fui pegar para fazer esse trabalho lá e foi nisso. Aí, quer dizer, eu já estava terminando o mestrado,
Covid, já sabia mexer no Instagram. Aí você perguntou como é que faz, comecei a fazer live. Todo mundo me chamando pra fazer live, comecei a fazer live. Fazia live errada, virava a câmera, né? Passava mal o dia inteiro antes de fazer a live. Mas eu fui batendo cabeça, entendeu? O que você não pode ter vergonha. Apagava muitos vídeos, né? Porque não queria que ninguém visse. Exatamente, eu odiava minha voz, né? Eu falei assim, uma coisa, você vai começando a perceber algumas coisas, não tem jeito, você não vai mudar a voz, né? Tem dia que você fala muito, mas tem que falar, tem dia que você não tá animada e bota filtro, a pessoa não critica, bota filtro. Gente, filtro foi a melhor coisa que inventaram no Instagram. Porque homem aparece careca, né? Tudo mais. Gente, mulher pra aparecer no Instagram. Não dá, gente. Não dá. Tem que estar mais ou menos, porque tem uma, né? Todo dia tá mais ou menos. Imagina, todo dia você tá com cabelo pintado, todo dia você tá maquiado, vai estragar a pele, vai estragar o cabelo, vai escovar o cabelo. Então não dá. Você tá todo dia ali. Primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas querem o seu. Né? Elas não querem você todo emperequetado, elas querem você. Então ali eu fui quebrando algumas barreiras e me inseri no digital. Então entrou a pandemia e na pandemia aí foi que as coisas começaram já. Eu comecei a entender que era o melhor caminho para mim. Por quê? Eu não queria voltar a viver definitivamente no Brasil. A medicina de lá já não se encaixava mais no meu padrão médico preventivo, eu já não estava mais encaixada no modelo doença. Então, para que perder 2 anos da minha vida para fazer uma revalidação? O processo ficou extenso, porque muito brasileiro indo para lá. Vou perder 2 anos da minha vida estudando doença e depois eu vou trabalhar com uma coisa que eu não amo. Não quero pagar o preço. Entendeu? Fantástico. Mais uma transição. E antes de continuarmos, quero novamente voltando aqui para você. Estamos no canal Connect Work, mais um episódio semanal dessa série especial Mulheres. Afinal, estamos no mês de março, o mês de vocês, mulheres maravilhosas, que empreendem, que fazem as multitarefas que só vocês são capazes. E hoje nós estamos aqui com a doutora Flaviane Farias, médica especialista em algumas áreas e que está trazendo uma história assim de superação, uma história de empreendedorismo e muitos insights. Se você pegou no meio do caminho, volta um pouquinho o nosso episódio de hoje, assista que você vai ver uma história incrível. Doutora, a senhora falou de um ponto também que eu gosto de destacar muito. Treinamento é fundamental, aperfeiçoar, sempre. Aprendizado, mas tocou numa palavra que é fundamental e que nos últimos anos tomou uma notoriedade e eu acredito que todos nós precisamos, mentoria. Todos nós precisamos Tem que ser. Ter um mentor, ter alguém que nos ensine. Pode ser um menino adolescente ensinando a utilizar o Instagram, não deixa de ser uma mentoria, ou uma mentoria estruturada, onde você vai transformar a vida de uma pessoa, ou quem sabe descortinar, né, algo que às vezes por dentro, pelo lado de dentro a gente não consegue enxergar. E nesse momento você tinha um mentor, né? E eu sempre tive. Já estava também dando mentoria, né? Como é que foi? Em que momento você se despertou ou percebeu essa oportunidade de ensinar outras pessoas a fazer, a passar por essa jornada que você passou? Isso é muito interessante porque, assim, na verdade, eu sempre procurei pessoas para me ajudar. Sim. Quando você vai fazer um curso, uma pós-graduação, tem sempre um professor que você vai se identificar e o mercado vai abrindo. Quando eu montei a empresa de consultoria, eu tinha passado por um processo de mentoria. Eu contratei mentoria financeira, porque como eu abri a clínica, meu marido vem da administração pública, olha o conflito, né? É militar e administração pública. E eu, esse mundo desse empreendedorismo capitalista. Então, assim, o que acontece? Quando eu fiz isso para a clínica, que eu levei profissionais para lá de qualificado, tá? Eu tinha um mentor que era da Vale do Rio Doce. O cara era meu vizinho, eu falei assim, pago você para me ensinar. Quanto que você cobra? Ele, X. Eu falei assim, vambora. Então eu comecei ali, porque na época não tinha. Então eu comecei com o Anderson, ele me apresentou o Júlio Damião, depois veio a Gabriela, a Dani. Então assim, foi juntando gente. E aí eles foram fazer um trabalho lá na clínica, fizeram a clínica de laboratório, entrevistaram as funcionárias, ouvi muita coisa que eu não queria, né? O jeito meu de administrar. Então assim, eles me deram uma devolutiva. Eu falei, gente, isso é fantástico, você vai salvar muitos médicos que estão enforcados no financeiro e tudo mais. Porque às vezes a pessoa está enforcada aqui no financeiro e o problema dela é a relação de pessoas. Né? Então é basicamente isso. Então assim, eu comecei a gerenciar conflitos quando eu abri a primeira clínica minha e eu tive que aprender a lidar com isso e formação. Então eu comecei nessa, foi a primeira parte de mentoria. E ao longo do processo eu sempre fui escutando as pessoas. Quando eu montei a Only, é óbvio que o network aumentou. Ali eu conheci uma empresa que já estava mais no meio médico, marketing médico. Aí aprendi mais um pouquinho com ele e ele virou para mim e falou assim, lança um produto digital. Eu, oi? Aí lanço o produto, aí fiz meu primeiro e-book, Passo para uma Vida Saudável, lido, né? Ele era lido por mim, era um e-book que eu lancei. Aí compro uns pequenos pacientes, aí você
você fica satisfeito, aí você, como é que eu vou fazer? Então é que eu falei, depois eu comecei a fazer as lives, então já entrei nesse mundo ali um pouquinho mais, e como eu já precisava, na época não tinha, apesar de estar na pandemia, não podia dar consulta online, eu não podia estar, eu quebrava o galho de alguns pacientes, mas eu não tinha nem como emitir documentação. O paciente já estava em Portugal, estava aqui, todo mundo preso, eu tinha que ajudar de alguma forma, então eu atendi os pacientes ali pelo WhatsApp, pelo Zoom, na época eu usava o Zoom. Então eu tentava ajudar de alguma forma, não cobrava, tentava de ajudar, e logo depois veio a consulta online e eu precisei inserir, porque é diferente você atender um paciente online do que um paciente presencial. Você tem que entregar a mesma coisa de uma forma diferente, você faz um esforço maior. Então no início me cansava muito, porque eu precisava envolver, empolgar, mudar o comportamento da pessoa do outro lado da câmera. Então é aquilo que a gente vai começar a contar essa história. Você às vezes precisa estar num teu negócio que ele é totalmente mão humana ali, e você depois quer migrar para o digital. Como é que você faz? Você tem que mudar seu jeito de ser. Sim, sim. Né? A Flaviane que atendia em Nova Iguaçu não era a mesma Flaviane que atendia na Barra. A entrega era a mesma, o envolvimento era o mesmo, mas às vezes a comunicação tinha que mudar. Então o empresário ele tem que perceber todos esses ambientes, essas tempestades que ele tem que passar. Fantástico. Ele tem que se organizar. O modelo de negócio dele tem que ser para isso. Entendeu? E assim, às vezes você vai se encaixando mais um. Eu gostava mais de atender, não posso falar, eu gostava mais de atender às vezes num lugar do que no outro. Mas fazia parte do processo da marca, eu também aprender a desafiar e vencer algumas outras coisas. Crescimento, né? Exatamente, isso exatamente. Crescer dói, crescer desconfortável, né? Muito difícil. Cada degrau que você sobe é um novo aprendizado que você precisa, né? Esse ponto de você ter principalmente 2 pontos, 3 pontos de atendimento, e geograficamente se for em locais diferentes, ou pior ainda se for em cidades e estados diferentes, requer muito essa necessidade de adaptabilidade, né? De conhecer às vezes a linguagem local, né? A cultura local, e às vezes empresário, empreendedor que está nos assistindo, a gente percebe que empresas quebram. Né? Quebram porque estava muito bem em um cenário que estava confortável, de repente sai daquele cenário, vai para um outro que não se preparou, não conhece muito bem, e de repente todo aquele resultado positivo que tem aqui cai por terra, porque não houve o preparo ou não se adaptou. E assim, um triste cenário, eu fiquei assim espantado com essa informação. No ano passado, ano de 2023, a cada minuto se quebrava uma empresa. Hoje a gente entende muito mais, né? Hoje eu como empresária eu entendo muito mais, porque eu tenho mania de centralizador, eu tenho dificuldade de delegar algumas funções, né? Por processos que a gente vive. Já empresariar, você corre risco de ser processado, as pessoas vão falar coisas que você não gosta, né? Vão falar em verdade de você, mas também vão falar verdades que você não quer ouvir. Então tem muitas essas dificuldades. Assim, o empresariar é muito... falar que não existe uma bíblia para isso. Então você tem que estar sempre antenado para poder você perceber qual é o caminho certo e o momento de tomar a decisão. E às vezes você vai tomar a decisão errada. Aí que você fala a questão da mentoria, né? O mentor, quando o médico chega hoje e me contrata, mas é isso que você vai me entregar, eu já sabia. Não, isso agora eu te entregando porque existe essa fundamentação, existe essa composição científica, existe isso por trás. Mas se você tivesse feito sozinho, você tem que errar, acertar várias vezes. O meu produto digital agora, que as pessoas falam, agora ela lançou um negócio. Eu não lancei um negócio agora. Isso já é um estudo de 6, 7 anos atrás, onde houve dedicação de tempo, estruturação, aplicabilidade, corrigir os fatores, entendeu? Então tem todo esse processo que a gente precisa envolver, e as pessoas às vezes não estão ligadas a isso. Empresas que fecham, falta às vezes maturidade, envolvimento cultural, do próprio funcionário, treinamento de pessoa. Por quê? Porque tem vários motivos para a empresa fechar. Má qualidade no crescimento, né? Cresce desproporcional, delega muito função, terceiriza. Então, às vezes, a gente, como empresário, a gente tem que tomar cuidado se a gente está centralizando, se a gente está descentralizando aquilo muito. E tem algumas coisas que não tem, você vai ter que abraçar, por mais que você não goste de fazer. Então, são grandes desafios, né? E a mentoria. Mentoria, eu acho que é encurtar processos, e quando você acha que está pagando muito, no final das contas você vê que você pagou um preço justo, porque o cara te tira às vezes 10 anos de desenvolvimento, 5 anos de desenvolvimento, quando você passa por um profissional já especialista. Sim. Hoje eu sento em muitos lugares, por exemplo, eu como médica da longevidade, o termo no Brasil, nos Estados Unidos e Reino Unido é um envelhecimento bem sucedido, o nome é diferente porque os pilares são diferentes, né? Depois que a gente vai lá fora estudar, a gente vê que não é esse, assim,
A e B que vai funcionar equilibrado, a gente vê que é o comportamento, é o envolvimento social, é esse network que a gente faz, o envelhecimento bem sucedido traz outras raízes, amplifica os nossos horizontes de enxergar a vida. Muito mais ampla, né? Exatamente, do que longevidade saudável, entendeu? É tomar whey protein para academia e pronto, não é muito isso. Pouco, né? Dinheiro não é isso. Então, quando você sai desse amplo que você começa a ver outras definições, você também começa a entender que as coisas não são mais naquela caixinha só que você imaginava que fosse, entendeu? Então, essa que é a grande construção desse novo negócio. Então, quando eu saio e começo a fazer a gerontologia acontecer também na Europa, falar de prevenção, eu também sou disruptiva. Então, quando eu ia para as palestras lá, que começava a apresentar uns trabalhos, vão melhorar a qualidade de vida no Alzheimer. Eu falei, gente, mas o paciente com Alzheimer, ele nunca buscou qualidade de vida. Como assim, Flaviane? O Alzheimer é uma doença que tem um diabetes cerebral. Ele tem um paciente por trás que nunca investiu nele. Nunca comeu bem, nunca fez exercício. A grande maioria dos pacientes com Alzheimer são assim. Eles estão até enquadrando como diabetes cerebral. Sim. Então, você vai dar qualidade de vida para uma pessoa que nunca buscou qualidade de vida, percebe? E aí eu começava a questionar. E numa fase que é mais difícil. Mais velho, mudar velho é difícil. Né? Aí eu falei assim, vem cá, qualidade de vida de uma pessoa que nunca... Aí meu professor já baixava a cabeça, Flaviane já abriu a boca. Mas não era. Por quê? Porque eu questionava, vamos pensar, vamos evoluir, vamos pensar fora da caixa. Então é isso, uma coisa que eu sempre não me contentava também, só com aquelas informações fechadinhas que chegavam pra mim. E isso foi na medicina, porque assim, se eu sou médica, por que eu tenho que obedecer protocolos se eu conheço a fisiopatologia e a evolução da doença? Se eu sei que o diabetes é uma doença que tem envolvimento ambiental, né? Diabetes emocional não, é o ambiente que faz ela comer, estressar, comer o docinho, comer as coisas erradas, mas é quem come é ela, entendeu? Se ela não faz exercício, ela ou ele, se bebe, se faz não sei o quê, então assim, aquilo vai trazer prejuízo para a doença. Por que eu tenho que atender um protocolo? Você tem que fazer assim, não, eu tenho que personalizar o atendimento do paciente. Entendeu? Sim. Então aí começa você a fazer alguma coisa diferente, a personalização da medicina. É muito bacana esse papo com você, porque desde o início que a gente começou a conversar, a gente percebe o quanto existiu desde o início um inconformismo sempre. Não é uma revolta, não é uma rebeldia. Não é revolta, não. É inconformado de querer uma justificativa, uma explicação, algo mais lógico. Por que sempre é assim e a gente não pode pensar diferente, né? E isso tem a ver com o empreendedorismo, né? Então, a sua vida... Parabéns, né? Por todas essas transformações, foram algumas transformações, né? Sair de uma caixinha, né? Que às vezes é tão fechadinha, que é muito boa. Tem gente que... É uma zona de conforto e zona de segurança. Exatamente, estão felizes assim. Tiveram uma carreira inteira e se aposentaram muito bem, tem uma vida fantástica, sim. E tá tudo bem. Mas agora, isso não se adaptou para mim. Sim, né? Sim. Existe essa outra oportunidade. E doutora Flaviane, é exatamente isso que a gente também quer mostrar aqui no canal, porque a gente vem de uma história, principalmente dos nossos pais, que era muito comum a gente aprender que o que é o correto? É você estudar, se formar, buscar um bom emprego e, se possível, trabalhar nesse emprego pro resto da vida. Exatamente. Né? Pra lá na frente hoje a gente sabe que empreender já não é isso, né? Então, o que a gente está fazendo aqui não é dizer que empreendedorismo ou CLT, um é melhor do que o outro, não. Não. Existe profissionais para todas as áreas. Com aquilo que mais se adapta. Mas que existe aqui... eu costumo dizer a expressão seguinte: o empreendedorismo é você ter a liberdade de olhar para cima e não ter um teto. Sim, né? sim. Você vai determinar até onde você quer ir. E ao mesmo tempo, depois você, ao longo da sua carreira, você vai buscando também, vamos dizer assim, solidez, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho mais medo. Hoje eu já tenho mercado, tenho as pessoas que já me seguem, eu tenho um grupo já de profissionais que estão ali dentro do meu modelo de negócio, entendeu? Sim. Mas isso demora a construir. Só pra gente também terminar aqui, que aí as pessoas até falam, muitas pessoas falam a questão do digital. O médico é um profissional que ele tem muita dificuldade de entrar no digital. Para quem está empreendendo também, mesmo não sendo médico, o digital não é Big Brother. Tá? O digital, ele é um portfólio do seu modelo de... O que você acredita, quem você é. Isso é uma coisa muito importante. Fui criticada muitas vezes, e quando você perguntou o que me levou, na época que eu comecei a entrar e falar, os médicos, colegas meus, falaram, Flavia, eu queria conhecer essa medicina que você faz, cara, você tá tão bem, né? Você tá bem, você tá malhando, você tá bem, tô legal, minha cabeça... Então vem cá que eu te ensino. Aí montei o curso, né, na época da pandemia. O curso depois foi para pós-graduação, virou uma pós-graduação em medicina integrada, bioquímica,
Química à Prática Clínica. Essa pós-graduação agora, eu estou formando as alunas esse mês agora. Tem a aluna vindo dos Estados Unidos para cá, para o Rio. Vão formar a primeira turma, né? E depois, assim, depois eu fui lançando outros cursos e eu precisei, quando acabou o digital, eu me lançar no mercado mais para as pessoas me conhecerem. Porque até então era um mundo mais médico, era um mundo ali só paciente, network do paciente. E eu comecei no ano passado, na verdade, eu falo assim, até o ano passado, foi 2 anos, eu fui e falei assim, tá, eu vou aceitar esse desafio. E ano passado eu comecei a tentar identificar esse público que é o B2C, aquele cliente que estava no digital ali tentando consumir alguma coisa, né? Sim. Confesso que o mercado brasileiro é um mercado muito difícil, né? Porque as pessoas, às vezes, ao mesmo tempo que ela quer aquilo muito pronto, ela tem muita informação também na internet. Quando eu falo assim, eu faço jejum, eu também faço, doutora. Aí eu falo assim, não entende nada de jejum e fala que faz. Não, eu assisti um vídeo no YouTube, né, que é só você fazer 18 horas. Eu falei, não, a janela não tem nada a ver, não é isso. Tem um propósito por trás, tem um metabolismo por trás. Mas a pessoa sabe, por quê? Porque ela tem acesso à informação, mas ela não tem acesso ao conhecimento médico, técnico. Depois, eu não emagreci com jejum. Pois é, não emagreceu, né? Eu saio, porque não pagou consulta, não fez curso, não fez... Então, assim, eu saio, por quê? Porque vai falar mal de uma coisa que não acredita, porque não entende a ciência por trás do projeto. Então, é muito desafiador estar no mundo digital hoje. E aí, ano passado, eu comecei com os públicos justamente para as pessoas que não tinham o conhecimento e que estavam nesse mercado navegando com um monte de informação que não se cruza. Imagina eu falar de obesidade em 1 minuto no Rios, correndo, que eu tenho que atender um paciente. Imagina eu falar de curcumina, um antioxidante, em 1 minuto. Não consegue, você não consegue. E assim, é só a curcumina? Não, gente. E o que ela faz? Meu Deus, é um monte de coisa. E eu que venho da área acadêmica, dando aula para médico de pós-graduação, imagina eu chegar nesse mundo. Foi muito difícil me adaptar à linguagem. Entendeu? Entendi. Foi muito difícil me adaptar num 1 minuto. Você tem 1 minuto. E cada plataforma tem o seu jeito. Porque no YouTube, né, pomba de um jeito. Exatamente. Então, assim, imagina tudo isso. Então, você tem que centralizar, focar, fazer o melhor para aquilo. Eu vou aprender bem, vou me desenvolver no Instagram, depois eu vou me desenvolver no outro, depois eu vou no outro. E se dedicar, porque não adianta começar. Um dia você posta, outro dia você não posta, um dia você faz. Disciplina. Exato. Tem que ter muita disciplina. Eu tava até comentando, assim, às vezes teve um dia que eu parei e fiz 50 rios, porque a ideia era fazer 3 por dia. E o meu mentor falou assim, você não vai bombar fazendo 50 de uma vez. Eu falei, mas pelo menos o estoque tá pronto, porque eu sou estressada, né? O estoque tá pronto. E assim, aí a menina não soltou no dia, porque era carnaval, né? Ela não tava trabalhando naquele dia, coitada, eu não vou botar a menina pra trabalhar naquele dia, porque rios às vezes não dá pra programar. E eu falei assim, deixa que eu vou fazer o meu rios hoje. Então eu saí, tava correndo, fazendo hit naquele dia, toda suada, tomei um banho de cachoeira. Aí meu marido, você não tinha que fazer o vídeo? Eu falei, caramba, eu tinha que fazer o vídeo. Saí molhada, melequenta, toda cheia de suor, corpo inflamado. Por quê? Porque num dia antes, eu tava numa reunião de família, e eu tenho colesterol alto, não tem problema nenhum não, só meu colesterol que é alto. Eu falei, gente, colesterol alto é corpo inflamado, aquelas coisas que você escuta. Sim. Eu vou pra academia, imagina a quantidade de coisas que eu não escuto na minha academia, né? Aí como é que você faz? Não me pagou consulta. Eu, do jeito que eu entro mudo, eu saio calada, né? Porque eu não posso nem abrir a boca pra falar ali. Só capta a informação. A pessoa vai em jejum fazer musculação. Não pode fazer musculação em jejum. Não pode fazer musculação em jejum. Mas como é que é? Gente, como é que é? Tem que fazer o curso. Eu tenho que te ensinar como é que é. Porque todo mundo hoje quer saber como é que é. Então eu tenho que esperar. E quando eu tô em jejum, o que eu como? Eu falei, eu tenho que fazer o curso. Porque você tem que entender metabolicamente como é que isso funciona. Então eu saí dali, meio que daquela mesa de família revoltada, e gravei um vídeo. Colesterol alto é corpo inflamado. Glicose alta é corpo inflamado. E aí eu lanço o vídeo no TikTok. E no Instagram deu lá 600, 700 pessoas, TikTok bombando, né? Eu já tinha feito um vídeo no TikTok, falei, TikTok que me gosta de mim, o resto não gosta. E aí eu dormi sábado para domingo, de noite, sábado de noite começou o Instagram crescer. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque no final falou, quem quer, escreve aqui, eu quero que eu vou chamar você para uma aula secreta. E aí eu quero. Gente, eu já não sabia mais o que eu queria. Aí o Rodrigo, pra você ver nessa hora, as meninas que trabalham comigo, a menina que faz marketing comigo, eu falei, gente, tá acontecendo algum negócio de canal. Eu tô vendo, doutora. No dia seguinte, já 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, eu quero a gente botando gente pra dentro manualmente. Por quê? Porque eu não estava preparada para receber 5 mil pessoas dentro do meu WhatsApp. Botando manualmente 5 mil pessoas no WhatsApp. No carnaval.
Passeando de barco, no sol, família, dando beijinho. Gente, peraí só um instantinho, e pula bloco de carnaval e volta e trabalha, e a gente se revezando na equipe pra dar plantão, pra não sei o quê. A gente não estava robotizado, informatizado pra isso. E o meu mentor, ele fala, você tem que aprender num a um, pra você ver como é que é o processo. Aquilo que a gente fala, né? Você tem que fazer o manual pra depois você aprender. Foi o processo, relacionamento um a um. Daqueles 5 mil, um a um recebeu o link do WhatsApp. Nós colocamos lá no Instagram, tivemos que colocar um a um, chama. E começou, não sei o que, meu filho. Mãe, vai bater 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, não sei o que. Resumindo, eu ganhei 90 mil seguidores com esse vídeo. Uma coisa histórica. Levantou de manhã, foi dar uma corridinha, matinal, tomar um banho de cachoeira, que eu não achei a cachoeira, tava morrendo de calor, me molhei no riacho, eu tenho as fotos, tenho vídeo provando isso. E depois eu saí dali, gente, não é isso, acordem. Vocês vão ficar doentes, pelo amor de Deus. Eu tava pedindo, pelo amor de Deus, vai se cuidar. Barriga, corpo inflamado, colesterol, glicose, corpo inflamado, vai desinflamar seu corpo. O que você tá fazendo na sua vida? E ali, eu tive, assim, 2 haters, assim, que chegaram lá, falaram qualquer porcaria, neguinho batendo em cima. E viralizou, e a gente conseguiu colocar um produto que eu não tinha. Então ia lançar. Eu não tinha produto. Eu falei assim, ó, clica aqui que eu vou te ensinar a desinflamar o seu corpo. Cliquei, 5 mil pessoas, eu não tinha produto para desinflamar o corpo da pessoa. Eu tinha o conhecimento, eu tinha um produto mais bruto, né, mais técnico, mais robusto, e eu falei assim, agora o que eu faço? Eu tinha um que dava para adaptar. E detalhe, eu sou aquela que gosta de ensinar. Então o produto assim, não, porque você desinflama, você desintoxica o fígado, porque você... Era que eu tava dando aula. Como é que eu ia fazer isso num grupo de WhatsApp para 5 mil pessoas? Entregar aquilo ali, não tinha como. Então eu tive que me reinventar no meio do carnaval, no estresse danado. No último minuto do segundo tempo, falei assim, vou fazer assim. Aí peguei um produto que eu tinha, adaptei, entreguei no WhatsApp. Depois daquilo ali, 350 pessoas entraram para a primeira turma do Desinflame. Isso porque eu falei pro Rodrigo, pelo amor de Deus, fecha a porteira, porque eu não vou aguentar atender todo mundo, porque eu tenho meu compromisso, minha responsabilidade. Eu não vendi mais porque não tinha condições humanas de fazer. Eu já saí da turbulência da venda, assim, do tráfego, manual. Então aí a gente fez, eu falei assim, não, eu vou atender esse X, a mentoria também eu restringi, em cada semana que eu consigo atender os primeiros que chegam, eu abro mais mentoria, porque a gente tem um time humano também que a gente consegue, né, fazer, mas assim, a estrutura já estava pronta, sabe, Anderson, eu já estava preparada para aquilo ali, e eu falo, se você está preparado, se você já organizou a casa, depois as coisas ficam mais fáceis, mas você ainda tem que lidar com essas outras coisas. Fechei o Desinflame em 350, hoje tem 250 só no grupo do WhatsApp, os 100 que compraram ainda pós-carnaval estão lá, mas estão entrando, você vê que as pessoas estão chegando, e a gente está se preparando agora para os outros. E eu com o evento do Dia da Mulher, Desinflama, entregar cursos de menopausa, quer dizer, a vida virou um caos. Cadê sono? Não tem, cadê isso? Não tem. Mas é isso que eu falo, são os pilares que você precisa estruturar. Mas tá? fantástico essa sua... Eu imagino fantástico para mim que eu tô escutando, né? Agora eu imagino o desespero que isso deve ter sido. Foi bloco de carnaval botando gente. Eu quero, e porque o Instagram ele vai botando assim um bloco de pessoas e depois vai desaparecendo. Você tem noção de que você pegar um vídeo, você clicar no vídeo assim, entra mais um monte de gente, você clica. Eu falei, gente, igual o Cristiano Ronaldo, quando ele posta alguma coisa. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Aí o Rodrigo, mas era esse ano que aconteceu. Eu falei, mas agora, primeiro eu tenho evento, eu tenho que entregar o meu contrato do menopausa, o curso de menopausa médico. Entendeu? Então é isso. E é muito importante que a gente tire uma conclusão e uma lição, né? Informação, como a senhora mesmo falou, tem muito no Google, na internet, no Instagram, informação que não falta. Agora, informação de qualidade, ela tem o seu lugar. Tanto tem o seu lugar que é perceptível. Né? E por mais que as pessoas não entendam de perfil comportamental, de análise, de entender do ser humano, mas fica muito transparente quando você está falando uma verdade, né? Quando fala de algo que você conhece, e o resultado foi esse, né? Então, e eu faço também esse corte aqui nessa nossa entrevista de hoje, nesse sentido de mostrar para você que está aí nos assistindo, que às vezes você vai procurar lá um estrategista de marketing, também sou formado em marketing e tem várias agências muito boas, mas às vezes tem pessoas que não entendem de determinados nichos e vão te dar fórmulas mirabolantes. Bati muita cabeça. Que você vai ter que investir, gastar. E o que a gente acabou de ouvir aqui, que a doutora Flaviane colocou, foi que ela arrumou a casa, né? Com ajuda profissional, com vários profissionais. E aí não foi um vídeo do acaso. Ela vinha numa jornada e um vídeo encaixou.
né? Foi perfeito, deu aquele encaixe perfeito e naturalmente veio o engajamento natural sem impulsionamento, né? Nada. E hoje assim, por que estou frisando muito isso? Existe uma indústria hoje que parece que só com tráfego pago que você tem resultado, né? Lógico, Eu até por um isso, tempo eu estava até achando que esse seria o único caminho, mas né? por um tempo eu precisei fazer para arrumar o Instagram. Sim. Porque eu vinha do Instagram pessoal, tinha pessoas que já não me seguiam mais, então o estrategista ele fez isso, ele arrumou a casa, trouxe uma linguagem nova, fez um investimento básico, não gastei muito dinheiro para poder fazer isso, ele arrumou a casa. A gente limpou alguns seguidores que entendia que não fazia, a gente tirou mesmo o povo do Instagram, eu tinha 10 mil seguidores, aí eu tive que chorar, assim, porque, ai, gente, acho que seguidor é fã, né? Mas não era, já não estava mais ali, não estava envolvida, eu tinha já saído da área de dermatologia, eu já não atendia mais aqui, já estava morando em Portugal. Então eu peguei no Instagram e vi que as pessoas que não tinham mais a ver com a minha causa, que não estavam mais curtindo e tudo mais, tanto que o Instagram até me bloqueava de vez em quando, que você tem até X pessoas para tirar. E teve um dia que eu fiz um faxinão mesmo. Eu fui lá e tirei as pessoas que não tinham nada a ver, até parente, que não tinha nada a ver com o negócio, entendeu? Que não ia me curtir, que tava ali, que... Aí ele falou, você tem que se livrar de alguns pesos que estão junto com você e trazer pessoas que estão comprometidas e não envolvidas com o processo. Então, assim, parei, arrumei a casa, arrumei as redes e tudo mais, e aí foi que eu falei, eu comecei a aceitar os novos desafios de ter mais presença ali para poder fazer a roda girar. E ele falou, uma hora você vai fazer um vídeo que as pessoas vão entender. E quando entraram, não foram só... o meu vídeo teve 3,3 milhões de visualizações. Quase 90 mil pessoas entraram. E ainda não saíram, estão lá, né? Eu fico assim, ai, será que eles não vão mais gostar de mim? Entraram, mas não. Por quê? Porque os meus conteúdos... Uma chegou lá e achou 7 vídeos de inflamação. 7, então eu lancei o 8º dentro do que ela conseguiu, eu lancei o 10º, então assim, eu falei de inflamação várias vezes, eu falei várias vezes, e aquele foi o que realmente entrou no mercado, foi o que as pessoas entenderam a linguagem. Então às vezes você trabalhar realmente naquele nicho, eu não fiquei trocando de nicho, eu continuei falava de trás para frente, de frente para trás, e uma hora as pessoas se identificaram com aquela mensagem que eu estava entregando. E um outro ponto, um outro insight muito importante que a senhora bem colocou, é a capacidade de entrega. Sim. No momento que fechou, botou o cadeado ali, não dá mais ninguém. E isso é um erro que a gente infelizmente percebe em algumas empresas, principalmente quem está na produção digital. É digital, vou entregar 1.000, 2.000, que chega num 20º, às vezes não tem condição de atender. Não, você tem que entregar com qualidade, você tem que ter uma equipe amadurecida para isso, né? Porque às vezes você quer terceirizar um lançamento, você não consegue, você tem pessoas dentro do seu lançamento que pensam como você. O negócio está se expandindo, eu já estou pegando pessoas que se identificam com esse novo negócio, e assim, vamos fazer um teste. Tem gente que não vai se adaptar, então a gente tem que ter um tempo para isso. Né? O lançador, vamos lançar outro? Não, espera, vamos ajeitar, vamos coletar as provas, vamos validar o produto, entendeu? E a gente, nesse circuito, a gente vai se organizando. Né? Esse que é o processo, né? E muita dopamina, né? Muito exercício, muita noite de sono, alimentação de qualidade, porque assim, se você quer empreender, você tem que ter esse pilar de saúde acontecendo junto com você. Você tem que cuidar da sua saúde. Eu costumo usar muito o termo de vida sistêmica, né? Sim, é um ecossistema de saúde. Ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida e fundamentalmente a saúde, né? Esse é o grande pilar aí, é o que a gente traz fechando o empreendedorismo, porque eu não vim falar de saúde, né? Saúde está nas redes e tal. Nas minhas redes eu trago muito isso, mas assim, quer empreender, primeiro pilar é você ter saúde, né? Porque o empreendedorismo, o que fala assim, por que você empreende? Porque eu gosto de ser livre. Né? Meu marido fala que casou com um passarinho, então eu falo, eu gosto de ser livre, eu não gosto de ser... Ele fala isso, casei com um passarinho, vai me pegar, eu já fugi para outro lugar. Então, assim, o empreender me envolve no sentido da liberdade. Hoje eu estou no Brasil, amanhã você vai me ligar, eu estou em Portugal, e o pessoal acha que eu estou sempre passeando, né? Aí eu estou viajando, estou dando aula online, então, assim, o trabalho está sempre ali comigo, mas o trabalho já não é mais estressante, é um trabalho de prazer, e me dá liberdade, eu viajo e trabalho ao mesmo tempo. Foi uma construção para chegar nesse nível. E grandes desafios, porque... Imagina, eu tá no hotel fazendo com a família, peraí só um instantinho que eu vou ali fazer uma reunião, né? Sim. Mas hoje eu me permito viajar muito, passear bastante. Outro dia eu tava na casa da minha avó, que eu cheguei lá, carne assada, não sei o que, eu falei, gente, eu tenho live. Vó, deixa eu roubar tua rede. Fiz live com a minha avó.
Depois eu voltei e fui comer a comidinha da vovó, né? Se eu tô no consultório, eu não ia ter comido com a vovó, Sim, não sim. estar com a minha avó. Então essa é o que você tem que construir, porque assim, é muito desafio, muita dor, mas o que você tem que mentalizar a sua dopamina, o prazer. O que que é o prazer? Ter essa liberdade, estar no ambiente a hora que você quiser. Rosane me chamou, vamos lá, vamos conhecer o Anderson, vamos. Vamos fazer não sei, vamos. Gente, peraí, troca o paciente, pode vir mais cedo? Pode. Pode fazer não sei o que? Pode. Pronto, liberdade de agenda, liberdade na sua vida. Entendeu? Fantástico. Estamos hoje aqui com a doutora Flaviane Faria. Papo fantástico. Se você pegou aí em algum trecho, volta, assista desde o início. Muitos insights poderosos para você que é médico, para você que é profissional liberal, para você que está iniciando nesse mundo do empreendedorismo, que com certeza você vai ouvir uma história que vai trazer aí dicas e insights poderosos. Doutora, infelizmente a gente Acabamos, né? o horário avançou, Sim, mas foi um sim. papo fantástico. Obrigada, Espero que a obrigada. senhora volte rápido para o Brasil, Sim, né? sim. Eu gosto de contar um pouco essas histórias porque Sim, a sim. gente precisa inspirar outras pessoas, né? Sem dúvida. Porque não é fácil, não, E, não é um caminho que é muito, é um caminho que é muito dolorido de sim, percorrer. Mas assim, hoje quem chega, quem curtir a jornada e depois você avaliar que se você fizer um bom trabalho, com ética, profissão e tudo mais, você vai ter sua recompensa. eu quero convidar você que está nos assistindo a seguir @doutora Flaviane É o Farias. Dra Flaviane Farias. Dra, Isso. né? Aham. DRA, Dra Flaviane Farias no Instagram. Lá Tem você vai YouTube ter também. todo Gente, o esse... YouTube Opa, depois do Desinflama tá parado, né? fica à vontade, doutora, pode falar suas redes. Não, sim, Como é é que Dra médico... Flaviane Farias, tudo é Opa, Dra. Até tem um site, draflavianefarias.com, Instagram, tem o TikTok também. Mas assim, gente, o YouTube, não briguem comigo, não teve jeito, do carnaval pra cá não tem nada no YouTube. A gente tá voltando agora, tem podcast lá também, tem muito conteúdo pra médico, medicina integrativa. então, médico que queira buscar para fazer uma mentoria, uma pessoa que Tem o queira consultório fazer o 3X. trabalho para desinflamar o Tem o corpo, Desinflama 21 então dias, cuidar pode da encontrar pele, tem o pode Skin encontrar na for You rede. para Fernanda. Hoje eu tenho uma rede de médicos também que trabalham comigo, sócios, a gente são sócios em outros Fantástico. produtos, né? E existe aquela sociedade amiga que a gente troca sempre experiência, né? Sim, sim. Eu vou, você não precisa me pagar. Eu venho, você também precisa pagar. E quando a gente vê, tem esse collab maravilhoso, esse Sim, network que a sim. gente cria na nossa Fantástico. vida. E eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho a minha história, né? Eu costumo dizer que de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, eu fui parar na Europa. Opa. E ainda continuo vindo pra cá, porque eu amo meu país, enfim, gosto de trabalhar aqui e é isso que eu deixo um recado pra vocês. Quem quer empreender e viver com liberdade, a gente precisa enfrentar todos os dias nossos desafios. Maravilha. Doutora, muito obrigado. Obrigada Foi um eu. papo fantástico. Espero a gente poder fazer um segundo Vamos episódio. marcar outros. Logo Você no meu, logo em depois lá breve. também. Sim, sim, vai ser um prazer. História incrível. E você que nos assistiu em mais esse episódio, eu agradeço você. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo no sininho, faça sua inscrição. E todas as semanas nós temos uma pessoa especial e durante todo o mês de maio, mulheres especiais, assim como a doutora Flaviane, trazendo essas histórias que vão nos motivar a continuar sendo empreendedor. E se ainda não é, quem sabe, né, você vai ser mordido também por esse mosquitinho do empreendedorismo e vai estar também aqui um dia participando de um podcast, desenvolvendo, Convite maravilhoso. gerando emprego, gerando uma série de resultados positivos, não só para você, mas para sua família e para todo o nosso